E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, sou novo aqui no servidor e eu quero dividir algumas coisas com vocês que eu venho trazendo desde tanto tempo que eu jogo RPG, e eu quero trazer para vocês um pouquinho hoje aqui, ó, do que estava na Dragão Brasil número 81, não sei nem de que ano que é isso daqui, mas faz tempo, tá? Principalmente para quem é mestre novo, está começando e quer mestrar, quer desenvolver seus sistemas, seja lá o que for. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que sempre se fala no RPG da regra de ouro. Para mim, a regra de ouro é, na verdade, a regra de prata. A regra de ouro, para mim, é você se divertir. Você está tendo tempo com seus amigos e a regra de ouro é se divertir. Se não está tendo diversão, você está jogando errado, tá? A regra de ouro, que normalmente falam, e para mim é a regra de prata, o mestre tem a palavra final, certo? E na verdade, eu não acho que o mestre tem a palavra final, eu acho que a diversão tem a palavra final, tanto para o mestre como para os jogadores. Então, por isso eu trouxe aqui para vocês hoje 5 dicas de mestre, tá? Para vocês que estão iniciando e que vão poder divertir a sua galera. A primeira dica de mestre é você nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai atormentar seus jogadores com seu super NPC mega fodão de trocentésimo nível, tá? Você fez um personagem muito legal e que faz parte do mundo e, pô, legal isso daí, você quer colocar ele na campanha, mas os personagens são de nível baixo, tá? Os personagens, eles são feitos de acordo com um conjunto de regras, e esse conjunto de regras ele equilibra o nível dos personagens, e você tem que equilibrar o desafio da campanha pelo nível dos personagens. Esse nível de desafio da campanha ele tem que ser, como se diz, desafiador, tá? Em alguns momentos ele pode ser mortal. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre a escala comic, né? Comic mesmo, de quadrinhos, e que essa escala comic ele me ajudou muito como mestre, tá? Então você vai ver qual que é o nível dos personagens e qual que é o nível da aventura, né? Eles não podem ser muito diferentes um do outro. Os personagens eles têm que conseguir realizar a aventura com dificuldade, tá? Essa dificuldade não pode ser impossível, certo? E não tem nada mais frustrante para um jogador do que você passar por uma aventura inteira tentando resolver um desafio proposto pelo mestre e muitas vezes por um certo NPC, né, um personagem do mestre, e chegar no fim da aventura o NPC vai lá e resolve tudo. Não dá. Isso daí é um terror para qualquer jogador. Brocha a aventura, cancela, para. Isso daí não vai fazer. Segunda dica de mestre: você não vai subestimar o poder das anotações, tá? Se você tem uma aventura, uma ideia legal para uma aventura, um NPC, um item mágico, seja lá o que for, uma armadilha, você vai anotar isso daí, tá? Pega seu caderninho lá, anota, deixa pronto e, cara, mantém isso junto com você. Não adianta você anotar e esquecer na sua casa, tá? Agora, como é época de pandemia, a gente está jogando pelo Discord e fica tudo muito mais fácil, mas você vai manter suas anotações com você, tá? Você pode anotar isso daí, por exemplo, no Evernote. É um programinha para o celular, é muito fácil de usar e o sistema de organização dele é muito bom, tá? Mas anote a sua aventura. Eu não gosto de escrever aventura, eu já fiz isso antes, tá? Quando eu era mestre iniciante, eu escrevia aventura e com imensidão de detalhes, e que eu me perdia depois em tantos detalhes. Não, eu gosto de escrever uma aventura que ela seja começo, meio e fim. Eu gosto de escrever em tópicos, coisas que devem acontecer, né? Então certas coisas precisam acontecer. Isso daí eu tenho anotado comigo. Ou se você não for fazer isso, então vai direto para o improviso.
parte para o improviso de uma vez, certo? Mestra para o improviso e a partir daí você aproveita os plots. Mestra para o improviso, a partir daí você aproveita os plots, tá? E você mantém as anotações. Se você não quer anotar, quer mestrar de improviso, tudo bem, mestra de improviso, mas mantenha o registro do que aconteceu, tá? Se vocês olharem lá no servidor, na minha mesa, Coração de Gaia, eu tenho um tópico, tá? Um canal que se chama Registros Prateados. Esse canal, Registros Prateados, lá na Coração de Gaia, ele serve para quê? Para um dos jogadores ir lá e fazer a anotação, um resumo da anotação. Por quê? No sistema que eu uso, isso daí serve de ponto de experiência para um jogador específico, tá? Mas isso daí, o mestre tem que manter suas anotações. Lembre bem disso. Outra coisa, terceiro, você não vai mestrar em um mundo estático, tá? As ações dos jogadores têm consequências boas e ruins. Se os jogadores foram lá e devastaram uma tribo de kobolds, essa tribo de kobolds, ela faz parte de um ecossistema. E esses kobolds, eles têm inimigos. E esses inimigos agora podem de repente não ter nada entre os personagens, a cidade dos personagens e esses inimigos. E o que estava entre eles era justamente a tribo de kobolds, né? Então agora qual que vai ser o alvo dos inimigos do kobold? A cidade que os personagens moram, tá? Então é um exemplo. O mundo sempre dá voltas. Quando você pega um jogo baseado em política, como o Vampiro ou Lobisomem, tá? Todas as ações têm tramas por trás delas, né? O jogo é formado de subtramas. Um jogo direto nem sempre é o melhor caminho, mas um jogo com tramas secundárias torna as coisas muito mais interessantes. Só toma cuidado para não colocar trama secundária, terciária, quaternária, quinternária, e uma hora os jogadores não vão saber mais o que está acontecendo, tá? Se, por exemplo, eles mataram o filho do vilão ou mataram um vilão, tá? Esse vilão provavelmente tem algum parente que vai querer vingar a morte daquele que foi morto. Então, você tem que prestar atenção que as coisas que os personagens fazem têm consequências, tá? Quarto ponto, nós já falamos então do super NPC, nós falamos então de anotações e de um mundo estático. Dentro de tudo isso que está acontecendo, dentro de uma campanha acontecendo, você como mestre tem um dever de situar os personagens. O que está acontecendo na minha campanha, né? Cara, perde uns minutinhos e escreve o teu cenário, tá? Não adianta ter de cabeça, não, pega e escreve o cenário. Coloque em um lugar lá, em uma parte do canal da tua mesa, né? Fala com os administradores para colocarem no canal da tua mesa, você cria lá cenário, cria lá, por exemplo, NPC, né? Informações importantes. Coloca isso para o jogador poder chegar lá em algum momento e poder ler, para ele poder chegar lá em algum momento e ler o que aconteceu na aventura anterior, né? De uma semana para outra é muito tempo, quanta coisa acontece na nossa semana. E quando vai começar a nova aventura, o personagem vai estar perdido, o jogador vai estar perdido, né? Então você precisa situar os jogadores, localizar os jogadores dentro do mundo e dentro do contexto da história. Isso é importantíssimo. Para isso, você vai usar o quê? O background da história, tudo que aconteceu desde lá do começo até agora, junto com o background dos jogadores. Não adianta nada ele escrever um background também e você não usar para nada. Ele vai usar o background do jogador e você o da história. E junto, a partir daí você vai situar os personagens. E em todos os momentos, todas as sessões, faça um resumo da sessão anterior. Voltamos no ponto das anotações. Olha a importância disso. Quinto e última dica de hoje, tá? Você não vai desprezar um personagem que ele ganhou um poder, uma habilidade com esforço. Muitos mestres, eles esquecem que um jogador gasta
tempo fazendo ficha, ele imagina uma história e ele quer ter aquele momento de heroísmo. O momento de heroísmo para o jogador é o ápice do personagem. E muitas vezes ele ganhou uma habilidade com muito esforço, passou de nível, ganhou uma magia nova, ganhou um dom novo, ganhou um poder diferente e ele quer colocar aquilo em prática. E daí, por algum motivo, seja pelo vilão, seja pelo super NPC fodão, seja por algum contexto da história, a habilidade simplesmente não funciona. Essa história de, olha, não funcionou, para. Quem faz isso é mestre de quinta categoria, não sabe o que está fazendo, tá? Você quer fazer a habilidade funcionar? Opa, jogador, beleza. Nunca, mestre, jamais fale para o jogador, não funcionou. Pode até não funcionar, certo? Mas você deve pelo menos dar para ele a chance de tentar. Se o jogador ele tiver a chance e ele tiver uma falhas acontecem. Falhas acontecem nos jogos, acontecem na vida, é uma coisa que você está sujeito, tanto como jogador, como mestre, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Falhas acontecem. Só que simplesmente dizer, olha, tal coisa não funcionou, corta, para, nunca mais faça isso se você já fez, certo? Então, deu uma dificuldade para o personagem, pode ser uma dificuldade lá em cima, olha, tira 20 no de 20, pode acontecer dele tirar, e você vai ter que lidar com a consequência. Um bom mestre, ele sabe lidar com as consequências das jogadas. Se, por exemplo, o jogador ele ganha uma habilidade, e naquela primeira aventura da sua crônica inteira, o seu grande vilão aparece e ele usou essa habilidade, matou o seu vilão. Aquele vilão não era o vilão da aventura, ele era só um general. Os personagens tiveram um grande destaque. Aquele personagem teve um momento de heroísmo dele. E pior de tudo, o mundo dá voltas, o cenário não é estático. O que vai acontecer? Um general foi morto. Agora aquele grupo chama a atenção do vilão. Então nunca despreze habilidades dos jogadores, tá? Nem ignore as habilidades, mas também seja cauteloso, porque uma habilidade de um jogador ela pode ser muito OP e destruir a mesa em um piscar de olhos. Então você, como mestre, deve fazer o quê? Balancear. Tome cuidado com isso, tá? Seja cuidadoso ao planejar suas sessões. Seja cuidadoso ao lidar com imprevistos, porque eles vão acontecer. E é nesse momento que se faz um bom mestre, tá? Obrigado. E se vocês gostaram, avisa aí, fala com os moderadores. Se vocês gostaram, eu trago mais conteúdos. Tá joia? A gente fica por aqui por hoje.